Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A vida, o que é a vida? Se você parar para pensar na sua vida, se você olhar para trás e se lembrar da sua vida, eu creio que você vai concordar comigo que a vida é o somatório de momentos que nós vivemos. E o que são esses momentos que fazem a nossa vida, senão a consequência de decisões que nós tomamos? Por exemplo, você está aqui hoje porque você tomou uma decisão. Então você está vivendo esse momento porque você tomou a decisão de viver esse momento. E no futuro, quando você olhar para trás, possivelmente você se lembrará deste momento e se alegrará, porque você tomou a decisão certa, e esse momento é parte da sua vida. Então a vida é o somatório de momentos, e cada momento é a consequência de uma decisão. O texto que nós acabamos de ler, que é muito conhecido, ele trata de uma decisão entre duas portas. Ele trata de uma decisão entre duas portas que conduzem a dois caminhos diferentes. Jesus nos diz que um desses caminhos conduz à vida e o outro caminho conduz à perdição, à morte. Eu sei que a interpretação que a maioria das pessoas tem desse texto é a de que Jesus estaria se referindo ao momento em que alguém levanta a mão e diz: eu aceito Jesus como meu Senhor. No entanto, não podemos esquecer que a vida não é constituída de apenas um momento da nossa vida. A vida é o somatório de momentos que nós vivemos. E como acabamos de pensar aqui, cada momento da nossa vida é a consequência de uma decisão. Você está aqui ouvindo essa palavra porque você decidiu estar aqui. Você poderia ter decidido outra coisa. Algumas pessoas que deveriam estar aqui não estão aqui, porque decidiram não estar aqui, ou não puderam estar aqui. Então nossos momentos, na maioria das vezes, são a consequência de uma decisão. Porque diariamente somos confrontados com escolhas. Nós sempre estamos diante de uma decisão que, se nós optarmos por alguma coisa mais fácil, nos levará a um destino diferente. Se nós optarmos por algo mais difícil, nos levará também a um destino diferente. E Jesus nos aconselhou que nós estejamos entrando pela porta estreita. Jesus nos aconselhou que nós devemos seguir pelo caminho apertado, porque este é o caminho que conduz à vida. Porque viver em Cristo não é apenas uma decisão do passado, de um dia que você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como meu Senhor. Viver em Cristo é uma prática do presente, do dia após dia. Todos os dias nós estamos diante de duas portas. Todos os dias nós estamos diante de dois caminhos. Todos os dias, não é apenas uma vez na sua vida.
Talvez muitos pensem, eu estou no caminho estreito, porque um dia eu levantei a mão para Jesus, e Jesus é a porta, e Jesus é o caminho, então eu entrei pela porta, eu ando nesse caminho, e é isso. Só que se essa pessoa, no seu dia a dia, não estiver escolhendo, nas suas decisões, o caminho que deve escolher, na verdade, ela continua no caminho da perdição. E eu gostaria que nós hoje pensássemos aqui em algumas situações onde nós somos confrontados entre uma escolha fácil, que conduz à perdição da nossa alma, e uma escolha difícil, que conduz à vida plena com Deus. E eu repito, diariamente, nós somos envolvidos em situações assim. Isso acontece praticamente todos os dias. Então eu queria dar alguns exemplos de situações aonde nós somos confrontados entre uma escolha fácil, que conduz à perdição da alma, e uma escolha difícil, que conduz a uma vida plena com Deus. Por exemplo, sempre que alguém nos incomoda, que alguém nos irrita, e é claro que isso acontece de vez em quando, não é verdade? Tem gente dizendo que acontece todo dia. Sempre que alguém nos incomoda, que alguém nos irrita, qual é o caminho mais fácil? Vamos falar a verdade. O caminho fácil é a gente ficar irado, o caminho fácil é a gente explodir e dizer tudo que vem à cabeça. Quando a gente faz isso, a gente se sente até melhor. Pronto, saiu, falei tudo o que eu queria falar. Esse é o caminho fácil. Só que esse caminho fácil não é o que nós temos que escolher. Esse caminho fácil leva à perdição, leva ao distanciamento de Deus. O caminho que devemos escolher é a estreita porta da mansidão, que nos leva ao apertado caminho da tolerância. E não é fácil andar nesse caminho. Não é fácil nós diariamente trabalharmos no nosso coração uma coisa chamada tolerância. A tolerância me ensina a suportar a fraqueza do meu próximo, os defeitos do meu próximo. Então, quando alguém me irrita, eu tenho duas escolhas. Eu tenho sim duas escolhas. Você tem duas escolhas. Quando alguém irrita você, quando alguém incomoda você, você tem dois caminhos a seguir. Você pode entrar pela porta da explosão, da ira, e seguir pelo caminho da contenda, ou você pode entrar pela porta da mansidão e seguir pelo caminho da tolerância. Compreende, irmãos? Será que alguma vez você já leu esse texto que nós acabamos de ler aqui, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, sob esse ponto de vista? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, queridos, toda vez que alguém irritar você, se lembre disso. Porque mansidão e tolerância são as escolhas que o Senhor nos ensinou a fazer. Em Mateus mesmo, no capítulo 7, no versículo 1, ele declara: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que eu aprendo aqui? Que o mesmo erro que o meu irmão cometeu, no futuro eu posso também cometer. E se eu me irar com ele pelo erro que ele cometeu,
Eu estou dando toda a razão para que qualquer um fique irado comigo se eu cometer o mesmo erro que ele cometeu. Vocês estão compreendendo? Amém? Estão compreendendo? No entanto, se quando alguém erra na minha presença, se quando alguém me incomoda, se quando alguém faz algo que me irrite, eu seguro aquela ira que tenta sair de mim, eu transformo isso dentro de mim em tolerância, agindo com mansidão, e não com ira, e não com explosão. Eu estou dessa forma, fazendo com que as pessoas sejam também mais tolerantes comigo quando eu errar. Compreendem, irmãos? Como é que você tem vivido? Você tem vivido no caminho da tolerância, tem entrado pela porta da mansidão, ou você tem seguido pelo caminho da contenda, da discórdia? Porque toda vez que alguém erra, você é duro, implacável, e explode, e diz tudo que vem à sua cabeça. Você decide. Estamos diante de uma decisão quase todos os dias. Qual é o caminho que você vai escolher? Talvez você já tenha há muito tempo levantado a mão para Jesus e pensado que naquele dia você estava entrando pelo caminho estreito. Você só entrou no caminho estreito se você diariamente faz a escolha estreita. Compreende? Porque o mais fácil não é o caminho que conduz à vida. O mais fácil é explodir. O mais difícil é você se controlar. Mas é isso que Deus espera que nós façamos. Por isso o Senhor nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo tem pelo menos 9 características que são relacionadas por Paulo em sua epístola aos Gálatas. Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito. Quem busca o Espírito Santo de Deus está buscando isso. Está buscando domínio próprio, está buscando mansidão, está buscando paz, está buscando alegria, está buscando amor, está buscando fazer o bem. Amém, queridos? Então, nós andamos realmente pelo caminho que devemos andar quando diariamente fazemos as escolhas certas. Vocês querem ver outra situação? Outro exemplo. Sempre que somos contrariados, que nossas ideias são contestadas, que alguém nos corrige ou repreende quando nós estamos errados, você fica diante de 2 escolhas. Você tem 2 opções. Quando alguém corrige você, quando alguém repreende você, quando alguém mostra que uma atitude sua está errada, você tem 2 caminhos a seguir. Você pode, por exemplo, insistir que está com a razão, e então você está entrando pela porta do orgulho. É uma porta larga, muitos entram por essa porta. Se há uma coisa que o ser humano é que ele é orgulhoso. E muitos entram por essa porta, não dão o braço a torcer, não reconhecem que erram, não reconhecem que não são perfeitos. A maioria é assim. Mas e quando alguém repreende você? Você insiste que está com a razão, mesmo que a outra pessoa tenha chance de estar certa. Você insiste que é o dono da verdade, mesmo que seja possível que você esteja errado. Você tem essa opção. Essa opção é a porta larga, é o caminho espaçoso que conduz à perdição. Ou você pode entrar por outra porta, não a porta do orgulho, mas a porta da humildade. E entrando pela porta da humildade, você vai ser levado ao apertado caminho da renúncia do seu ego,
da renúncia do seu eu, de querer com que a tua vontade, as tuas ideias prevaleçam, porque tem que prevalecer, porque eu é que estou certo, eu é que sei das coisas, eu é que sei fazer, do meu jeito é melhor. E quando alguém mostra que o seu jeito não é o melhor, que poderia ser feito de outro jeito, qual a sua reação? Quando alguém confronta você com alguma coisa errada que você tenha feito, qual a sua reação? Você pode reagir insistindo que está certo, porta do orgulho, ou você pode reagir com o diálogo, tentando entender o outro lado, com humildade, tentando entender por que é que a outra pessoa pensa diferente, ou tentando perceber se realmente você está errado. Certa vez eu já contei isso aqui. Um grande amigo meu me chamou no gabinete pastoral, mas ele não queria fazer um gabinete comigo, era o contrário. Ele disse assim: olha, eu queria te mostrar 3 defeitos que você tem. E ele me disse os 3 defeitos. E os 3 defeitos eu ouvi calado, e eu agradeci, e eu orei com ele. Depois que eu orei com ele, ele disse: olha, eu tenho que confessar que eu estou surpreso. Eu pensei que fosse difícil falar isso com o senhor, mas foi tão fácil. O senhor me ouviu com atenção, eu achei que fosse mais difícil. E a minha resposta foi: porque eu aprendo na palavra que quando uma pessoa é repreendida, se ela fica zangada com quem repreendeu, ela está sendo uma pessoa tola. Porque o tolo é inimigo da repreensão, mas o sábio, ele ama aquele que o repreende, porque aquele que o repreende quer o seu bem, não quer o seu mal. Então a questão é, quando alguém repreende você, quando alguém mostra um defeito que você tem, qual é o caminho que você escolhe? O caminho da obstinação, o caminho do orgulho, de tentar não enxergar o seu erro, de não querer se corrigir, ou o caminho da humildade, de reconhecer que é possível que essa pessoa esteja certa a seu respeito, que você não é perfeito, que você também erra, que você realmente precisa mudar em algumas coisas. Esse amigo me mostrou 3 defeitos, e eu concordei com ele, pelo menos em 2, o terceiro eu pedi a Deus que me mostrasse, se realmente era isso que ele estava dizendo. E com o tempo ele viu que não era, mas nos 2 ele estava certo, e eu orei sobre isso, e tenho procurado mudar nisso, para a glória de Deus. Não é fácil a gente se mudar, e na verdade nós não nos mudamos, quem nos muda é Deus. Mas a mudança acontece quando nós oramos, e dizemos a Deus: Senhor, me muda, Senhor, me transforma. Esse meu amigo que disse essas 3 coisas não foi a primeira pessoa que fez isso comigo. Há muitos anos atrás, quando eu nem era pastor ainda, um outro pastor disse que iria me levar de carona até em casa. Aí, quando parou na porta de casa, ele disse: não sai do carro ainda, eu tenho que te falar algumas coisas. E ali ele disse: olha, eu vou dizer algumas coisas aqui a teu respeito, e eu quero que você me escute calado. Nós tínhamos saído de uma reunião da igreja, eu era evangelista, uma reunião de ministério, onde eu havia me exaltado, e as minhas ideias haviam prevalecido, e eu ganhei nessas ideias meio que pelo grito, meio que pela força, mas o pastor não gostou disso, mesmo eu estando certo. E no carro ele disse para mim: olha, você precisa ver quem você é uma pessoa orgulhosa, você é uma pessoa intransigente, você não sabe dialogar, você não respeita as autoridades. Não, eu respeito sim. Está vendo como não respeita? Eu falei para você ficar calado, você já está me interrompendo. Você não respeita a autoridade. E ele continuou falando: olha, mas ele me arrasou, me arrasou. Eu me lembro que o carro balançava, era porque eu estava chorando de soluçar, e o carro balançava.
E eu pensando, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou, eu só pensava isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou, não sou, não sou. Eu só pensava isso. Mas aí no final, ele falou uma coisa que me quebrou. Olha, me despedaçou. Eu chorando olhei para ele e ele disse: sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero que você mude, porque eu amo você. E eu não quero que você se perca, eu quero que você mude. Porque se você não mudar, você vai se perder. Então eu quero que a partir de hoje você ore e peça para Deus: muda-me, Senhor, muda-me, Senhor. E quando ele disse aquilo, aí eu entendi que realmente eu era tudo aquilo que ele falou. E que eu precisava realmente orar e pedir a Deus: muda-me, Senhor. E eu tenho feito essa oração. Essa é a oração que você deve fazer. Essa é a oração. Se Deus tem te mostrado os teus defeitos, não os ignore. Não os ignore. Peça a Deus que você mude, e Ele muda você. Sabe qual é o vaso no qual o oleiro pode trabalhar? O vaso maleável. O vaso enrijecido não pode ser mudado, mas o vaso maleável, ele pode ser trabalhado nas mãos do oleiro. E a palavra de Deus é comparado à água pura, cristalina. Permita que a palavra de Deus entre no teu coração e torne o teu coração maleável, para que você seja trabalhado pela mão de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos humildes. Por isso Jesus disse: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quem é você? Você é aquele que se exalta, como aquele fariseu da oração, da parábola que Jesus contou, que dizia para Deus na oração: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou pecador como os demais homens, eu não peco como esse publicano aqui ao meu lado, mas eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes na semana. E a palavra diz que a oração dele não foi ouvida por Deus. Ele orava de si para si mesmo, porque ele era o próprio Deus dele. Mas o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Apenas isso. E ele nem sequer erguia os olhos aos céus, mas de cabeça baixa, batendo no peito, dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui a história dizendo: este publicano voltou para casa justificado por Deus, mas não o fariseu. O fariseu não foi ouvido por Deus, porque quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então reconheça as suas imperfeições, e quando alguém repreender você, não vá pelo caminho da fuga, não vá pelo caminho do orgulho, pelo caminho da obstinação, mas siga o caminho da humildade, o caminho que leva à renúncia de si mesmo, para que Deus possa trabalhar em você, para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Jesus disse que nós temos que nos humilhar como uma criança. Aquele que se humilha como uma criança. O que é uma criança? Uma criança está disposta a aprender. Uma criança está aberta para mudar. Será que você tem sido assim? Jesus disse: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, qual a sua escolha? Quando alguém contraria você, qual a sua escolha? A sua escolha é uma atitude arrogante, ou a sua escolha é uma atitude humilde, para que haja transformação? Eu quis começar aqui com esses 2 exemplos, né? O primeiro exemplo foi a mansidão, o segundo exemplo foi a humildade. Porque o próprio Jesus em Mateus, você virando algumas páginas verá, no capítulo 11,
que o próprio Senhor Jesus declara no versículo 28 e 29 e 30. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Jesus seguia pelo caminho da mansidão, pelo caminho da humildade. Será que nós temos seguido esse caminho? Nós que dizemos que seguimos a Cristo, temos seguido esse caminho, irmãos? Mas é claro que não são apenas esses caminhos que nós somos confrontados, a cada dia. Como por exemplo, terceiro exemplo que eu quero dar para vocês. Sempre que nós somos machucados, seja machucados física, emocional ou sentimentalmente, sempre que alguém nos fere, nos machuca, é muito mais fácil nós reagirmos, nós entrarmos pelo caminho da frieza, da indiferença, ou até pior, pelo caminho da vingança. É muito mais fácil fazer isso. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, é muito mais fácil nós então seguirmos pelo caminho da frieza, pelo caminho da indiferença, de você não falar mais com a pessoa, de você cortar as relações com essa pessoa. Esse é o caminho fácil. Muitos entram por esse caminho, mas esse é o caminho que leva à perdição. Qual é o caminho difícil? O caminho difícil é você escolher a estreita porta do perdão. É difícil. É uma porta estreita. Você entrar pela porta do perdão, ao invés de entrar pela porta da frieza, da indiferença, da vingança. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho que Jesus espera que nós estejamos escolhendo todos os dias. O caminho do perdão. A porta do perdão. A porta do perdão nos leva ao caminho que Deus espera que andemos, ao caminho da comunhão. Nós sabemos que a comunhão com os irmãos é importantíssima. Deus se alegra quando nós temos comunhão uns com os outros. Vocês conhecem o salmo que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é em desavença, é em união. Só que para que haja união, é preciso que haja perdão. Quando alguém machuca você, quando alguém fere você, qual é o caminho que você escolhe? O caminho do perdão ou o caminho da indiferença? Só é possível viver em comunhão quando nós praticamos o perdão. O perdão é a escolha que Jesus nos manda fazer. Até porque, e agora, como antes também já foi provado, eu reforço a minha tese aqui, de que quando Jesus disse que nós temos que seguir por um caminho estreito, apertado, não é apenas algo que a gente faça um dia na vida quando levanta a mão para Jesus, porque isso não é difícil não. Aceitar Jesus não é difícil, o difícil é Ele nos aceitar. Mas Ele nos aceitou, do jeito que nós somos, porque Ele nos ama. Agora, aceitar Jesus não é difícil, Ele é maravilhoso. Difícil é nós andarmos no caminho que Ele nos ensinou a andar. E se você não perdoa o seu próximo, se você guarda mágoa, ressentimento, se você distrata o teu semelhante, porque essa pessoa um dia magoou você, machucou você, você não está sendo nem sequer ouvido nas tuas orações. A palavra nos diz,
em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quem nos ensinou isso, irmãos? O Senhor Jesus. Quantos aqui querem ser perdoados por Deus? Digam amém. Amém. Não há outro caminho. Você quer ser perdoado por Deus? Então perdoe o seu próximo, assim como Ele nos perdoou. Se você não perdoa o teu semelhante, como você espera que Deus perdoe você? Você diz que ama a Deus a quem você não vê, mas não aprendeu nem a amar o teu semelhante a quem você vê. Como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não aprendemos a amar a quem vemos? Compreendem, irmãos? A própria oração do Pai Nosso nos ensina isso. Eu sei que você conhece essa oração. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou a quem nos ofende. Se você não perdoar, você não é perdoado. Então, perdoar é uma atitude inteligente. No século XX, se descobriu a inteligência emocional. Mas Jesus descobriu muito antes disso a inteligência espiritual. Aqui está a inteligência espiritual. Eu perdoo o meu próximo, porque eu sei que se eu não perdoar o meu próximo, eu não sou perdoado por Deus. Então, se você tem entendimento da palavra, você sabe muito bem que, na verdade, você não tem escolha aqui. Ou você perdoa, ou você perdoa. Então, que você perdoe, porque não há outra escolha aqui. Se você não perdoa, se você guarda ressentimento, se você começa a tratar alguém diferente, porque essa pessoa machucou você, porque essa pessoa magoou você, e você então está se vingando dessa pessoa com esse tratamento frio, indiferente, você não está perdoando essa pessoa. Você não está usando de misericórdia com essa pessoa. Nós precisamos ser misericordiosos, assim como o nosso Pai é misericordioso. Quando Ele faz o sol nascer, Ele não escolhe que apenas os justos terão o brilho do sol. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Quando Ele faz a chuva descer do céu, Ele não faz apenas a chuva descer sobre aqueles que merecem. Ele dá para quem merece e para quem não merece. Grande é o amor do nosso Deus, grande é a misericórdia do Senhor. E assim como Ele é misericordioso, nós temos que usar de misericórdia com o nosso próximo, se queremos ser filhos de Deus. Você quer ser um verdadeiro filho de Deus? Amém? Então escolha o caminho certo. O caminho certo é o caminho do perdão. Jesus foi bem claro em Mateus capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, escolha o caminho certo. Quando alguém machucar você, quando alguém ferir você, quando alguém irritar você, escolha o caminho certo. Quando alguém repreender você. Na verdade, irmãos, existem muitas outras escolhas sobre as quais nós poderíamos falar hoje aqui, mas não dá tempo. Eu só vou exemplificar. Por exemplo, você pode escolher entre a espaçosa porta da desistência, ou você pode escolher a estreita porta da perseverança, de não desistir
infelizmente a maioria, escolhe a larga porta da desistência. O espaçoso caminho de cruzar os braços e não fazer mais nada. E não lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Sendo que o maior deles deve ser que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus. Quantos são aqueles que desistem? Esse é o caminho largo. O caminho estreito é o caminho da perseverança. Outro exemplo, você pode escolher pela espaçosa porta do orgulho, quando você é confrontado com seus pecados, ou você pode escolher a estreita porta do arrependimento. A estreita porta do arrependimento nos leva ao apertado caminho do autoexame, do autoconhecimento. Mas é quando nós olhamos para dentro de nós mesmos que nós começamos a crescer, irmãos. A crescer. Quantos querem crescer para a glória de Deus? Digam amém. Amém. Então jamais escolham a porta do orgulho, escolham a porta do arrependimento, de se arrependerem de seus pecados, para que Deus possa trabalhar em você. Existe, por exemplo, a espaçosa porta da indiferença, que muitos escolhem quando se deparam com alguém precisando de ajuda. Lembram da parábola do bom samaritano? Passou o sacerdote e viu uma pessoa caída à beira da estrada, machucada, semi-morta, semi-nua, precisando de ajuda. Essa pessoa havia sido espancada, roubada e largada na sarjeta. E passa um sacerdote indo para a igreja, e ele passa ao largo, ele nem se aproxima. Depois passa um levita. O levita estava indo para onde? Para a igreja, e ele passa longe também. Indiferença, insensibilidade. Essa é a porta larga, não é? Mas então passa um terceiro, aquele que passou pela terceira vez ali, que foi o terceiro a passar ali, não era um religioso, pelo contrário, era um samaritano, uma pessoa mal vista pelos judeus, mas foi aquele samaritano que se aproximou daquele judeu, que estava caído ali à beira do caminho, e que curou as suas feridas, colocou ele sobre a sua montaria, levou ele até uma hospedaria, pagou a hospedagem dele até que ele ficasse bom para voltar para casa. Quem foi que usou de misericórdia com aquele homem? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? O Senhor Jesus nos ensina isso. Nós estamos diariamente diante de dois caminhos. Eu posso me importar com a dor do meu irmão, ou eu posso não me importar com a dor dele. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Qual é o caminho? Você se compadece de quem precisa de ajuda, ou você é indiferente a isso? Qual é o caminho que você tem escolhido? Qual é a porta pela qual você tem entrado diariamente? O que nós concluímos de tudo isso é que a escolha entre a porta estreita ou a porta larga não é algo que fazemos apenas uma vez na vida, mas é algo que se repete dia após dia. Andar pelo caminho apertado não é algo que você decidiu há um tempo atrás, é algo que você decide todos os dias. Em todas as tuas decisões, sejam decisões pequenas, sejam decisões grandes, você tem se decidido em ser manso, tem se decidido em ser uma pessoa humilde, você tem se decidido em ser uma pessoa pronta a perdoar, você tem se decidido em ser uma pessoa perseverante, em ser uma pessoa que se arrependa de seus pecados, em ser alguém que tenha misericórdia pelo seu próximo, ou você tem se decidido a ser frio, indiferente, vingativo, orgulhoso? Qual é o caminho que você tem escolhido todos os dias da tua vida? Essa é a mensagem de Cristo para o nosso coração. Esse é o caminho que nós temos que escolher. O caminho do perdão,
o caminho do amor, o caminho da mansidão, o caminho da humildade, o caminho do arrependimento, o caminho da perseverança. Eu quero convidar você a perseverar, convidar você a não desistir daquilo que Deus já começou na tua vida, porque a obra que Deus começou na tua vida, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar. Todos olharão para você e verão em você uma nova criatura para a glória de Deus. E a tua própria vida será o teu testemunho do Evangelho. A tua própria vida, a tua mensagem será a tua vida. As pessoas olharão para você e dirão: verdadeiramente este é um filho de Deus, para a glória de Deus. O que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para concluir. Louvado seja Deus, Ele é fiel para concluir. Faça a escolha certa. Faça a escolha certa. A escolha certa é a escolha mais difícil. A escolha certa é a escolha que dói. A escolha certa é a escolha que nós nos sentimos humilhados, sim, nos sentimos fracos, mas não esqueça: quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero convidar você a colocar as tuas fraquezas diante de Deus nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus nossas fraquezas. Pergunte a si mesmo se você tem feito as escolhas certas. Se você tem realmente andado pelo caminho estreito. Eu falei aqui de várias situações. E eu queria convidar você a trabalhar a tua humildade agora. Se em algumas dessas situações, ou em alguma que seja, você se sente fraco para entrar pela porta que deveria entrar, pela porta estreita, talvez a porta do perdão, talvez a porta do amor, talvez a porta da perseverança, talvez a porta da mansidão, talvez a porta da humildade. Você sente alguma dificuldade em seguir por esse caminho no seu dia a dia. Eu quero convidar você a vir aqui perto do altar, perto de mim. Eu quero colocar isso diante de Deus e peço que você venha com fé. Senhor, contempla esse passo de fé, Pai. Contempla, Pai querido. Contempla, Pai, porque a oração que faremos aqui é a oração da mudança, Pai. E sabemos, ó Pai, que se nós mudarmos interiormente, se o Senhor nos mudar, se nós nos colocarmos em Tuas mãos, para que o Senhor nos mude, sabemos que tudo ao nosso redor também irá mudar, Pai. Quando mudamos interiormente, nós também mudamos exteriormente, Pai. O Senhor muda a nossa situação. Pai querido, a Tua promessa é que aquele que se humilhar será exaltado. Contempla, Pai, quantas vidas nesse momento reconhecendo que carecem de mudança, como eu também careço de mudança. Eu também não sou perfeito, Pai. Ainda me considero muito explosivo, Senhor, e preciso mudar, Pai. Muda-me, Senhor. O Senhor já me mudou tanto, mas eu sei que ainda há tanto para ser mudado, Pai. E eu te apresento cada um aqui agora, Senhor. E eu te peço, Pai, esteja trabalhando, Pai. Esteja transformando, Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel para concluir a obra que começaste, Senhor. Tu és fiel para transformar o nosso ser. Tu és fiel para nos tornar uma nova criatura, para a honra e glória do Teu nome. E nós nos apresentamos perante o Senhor.
e te pedimos que o Senhor nos mude, Pai. Aonde estiver a nossa fraqueza, Pai, alguns têm dificuldade para perdoar, ajuda-os a perdoar, Pai. Ajuda-os, Pai. Alguns têm dificuldade para reconhecer seus próprios erros, ajuda a serem mais humildes, Pai, para a tua glória, Pai. Alguns têm dificuldade para se compadecer das necessidades do próximo, ajuda-os, ó Pai, a terem misericórdia, compaixão, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos no teu caminho, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Que a cada dia possamos fazer as escolhas certas para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, colocamos em tuas mãos os nossos problemas e descansamos em ti, Pai. Esteja trabalhando em nós, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus.